Paz, Senhor, irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus a todos os nossos amigos que estão conosco nesse momento. É um momento de culto ao Senhor, onde nós agradecemos, a sua presença aqui e também pedimos para que você continue compartilhando desse link, desse momento de adoração ao Senhor, Então, cultue ao Senhor e também compartilhe, leve, transmita essa palavra que é única, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que traz, que faz a diferença na vida das pessoas. Nós queremos dar continuidade, a nosso culto, falando sobre o tema, o grande reinício, a série de exposições no livro de Atos, especificamente no capítulo 27, onde nós estamos aprendendo sobre essa necessidade de reiniciarmos, como vimos na primeira mensagem, e na segunda nós vemos a necessidade de realmente haver um relacionamento interpessoal, pois nós estamos no mesmo barco, nós precisamos ser salvos de uma mesma maneira. Então, juntos nós conseguimos, juntos nós vamos chegar a um porto seguro. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre reiniciando a saúde, a necessidade que temos também, depois de termos os nossos relacionamentos ali acertados, a necessidade também da saúde, Não adianta termos um bom relacionamento, mas a nossa saúde estar precária, Então nós vamos ver como Paulo vai tratar no capítulo 27 de Atos sobre esse reiniciar, essa necessidade de reiniciar também a nossa saúde física, mental e espiritual, certo? Quero ler com você no livro de Atos 27, os versículos 33 a 38. Peço que, por gentileza, você possa nos acompanhar também com sua Bíblia aberta ou o seu celular, Mas que depois você permaneça com esse texto aberto, onde nós vamos falar um pouquinho nele. Diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 33 ao 38. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistiu que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eu comecei 2 versículos antes, vocês puderam perceber, mas como é continuidade do nosso texto, da palavra que vamos falar nessa noite, é importante também essa leitura. Eu quero orar com você e logo após esse momento de oração, nós estaremos ouvindo alguns louvores. Deus de graça e bondade, Deus de misericórdia, Senhor, eu te louvo e te exalto por tua grandeza, por aquilo que és e fazes, ó Deus, em nossa vida.
Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, pela semana que estamos iniciando, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia continue conosco. Deus, que a Tua palavra continue falando em nossos corações, naquilo que estamos aprendendo, nessa necessidade de reiniciarmos, essa necessidade de ó Deus, estarmos contigo, Senhor Jesus, viver de uma forma diferente, essa necessidade de agora olharmos para tudo o que aconteceu, mas, Senhor Jesus, vislumbrar esse porto seguro. É isso que temos aprendido com a Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, eu te peço no Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Sobre as distrações do mundo aqui, faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida atrás de promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá.
tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Coração do amor que vai mudar o
Louvado seja o nosso Deus, né? Como é bom poder agradecer ao nosso Deus através dos louvores. Como nós dissemos na introdução, estamos continuando, né, as nossas reflexões no livro de Atos, no capítulo 27. Falamos sobre a necessidade do reinício, falamos sobre a necessidade de mantermos relacionamentos saudáveis, pois estamos no mesmo barco, e agora nós iremos dar continuidade ao texto, como lemos ali a partir do 33, para falarmos sobre a necessidade também dos nossos cuidados com a saúde, né? E se falando em saúde, irmãos, quero desde já, né, pedir para que vocês, né, continuem orando pelo pastor Mateus, pela diaconisa Karina, né, por toda a sua família. Vocês estão cientes, né, que eles também foram contaminados aí pelo novo coronavírus. Com a graça de Deus, eles já estão aí saindo, né, desse período, já estão se curando. A Karina ainda ali fazendo alguns exames, eles continuam lá em Ribeirão Preto, tendo todos os cuidados, mas pela graça e misericórdia de Deus e com certeza a oração de vocês também, para a restauração total da saúde deles, né? Eles na próxima semana estarão aqui, né? Já estarão aqui com os nossos irmãos. Não sei ainda se estará acompanhando de perto, né? Pelas nossas conversas. O certo é que eles ainda mantenham um certo distanciamento até essa cura seja total realmente na vida deles, no corpo deles, né? Então você continue orando pelo pastor Mateus, a diaconisa Karina, né, e todos ali daquele lar, né, seus filhos. Irmãos, como dissemos, nós, depois de ajustar os relacionamentos, né, depois de olharmos para o texto da palavra de Deus e vemos ali Paulo ajustando o relacionamento daquelas pessoas dentro do navio, né, pessoas que tinham pensamentos diferentes, pessoas que tinham religiões diferentes, pessoas de, vamos dizer assim, classes sociais diferentes, né, porque ali nós tínhamos soldados, nós tínhamos um centurião, nós tínhamos ali presos, né? Então dificilmente haveria um acordo entre eles, haveria um bom relacionamento entre eles se não fosse o agir de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? Então Paulo ele trabalha aquele relacionamento trazendo a ideia de que todos estavam no mesmo barco e todos precisavam ser salvos. E para nós, como cristãos, né, quando nós ajustamos os nossos relacionamentos, a primeira questão é nós nos confraternizarmos, né? Então, esse texto especificamente, ele vai falar sobre essa questão da nossa saúde em relação à nossa alimentação também, né? Como está a nossa saúde física, como está a nossa saúde mental nesse momento em que nós precisamos recomeçar, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Se nós não cuidarmos especialmente, né, da nossa saúde, e isso de uma forma geral, não será apenas o coronavírus o grande problema, né? Nós vamos começar a adquirir algumas outras doenças também por falta de cuidarmos da nossa saúde, né? E quando nós olhamos para os índices, também um grande negócio que tem crescido hoje, né? E numa pesquisa de 2018, nós já tínhamos aí aproximadamente 30 milhões de pessoas, né? Cerca de 14% da população brasileira. Esse índice é do portal G1, aonde essas pessoas elas se declararam veganas
ou vegetarianas, né? Então, nós vemos que nesse mesmo índice, né, nessa mesma pesquisa, 55% dos brasileiros dizem que consumiriam os produtos, né, veganos e vegetarianos, caso fosse também colocado indicado nas embalagens, né, desses produtos que são colocados à venda. E também 60% dessas pessoas pesquisadas, elas realmente mudariam a sua alimentação se os produtos veganos, vegetarianos, pudessem equivaler, né, naquilo que eles compram naturalmente. Então nós vemos que hoje esse índice, ou essa fatia do mercado em relação a uma alimentação mais saudável tem crescido no Brasil. Mas quando nós olhamos para a pandemia na qual estamos vivendo, não somente esse índice do comércio na linha de produtos veganos, né, produtos alimentícios que trazem ou que fornecem uma boa saúde, não somente isso tem aumentado, né? Quando nós olhamos para a nossa casa, quando nós damos uma olhadinha assim rápida ali no espelho, nós vamos ver que nós também crescemos, né? Por causa desse momento em que nós estamos vivendo. Então, sendo você ou não vegetariano, a verdade é que nós precisamos buscar essa alimentação saudável, né? Vendo que também por aquilo que nós temos vivido, nós também crescemos, né? Aumentamos a nossa gordurinha aí, e agora nós não podemos ficar estáticos, nós não podemos ficar de forma alguma sem buscar essa saúde no alimento, né? Então nós olhamos assim, quando vamos ali para a embarcação onde Paulo estava, né, e aquelas demais pessoas, ele restabelece esses relacionamentos que eram fundamentais para que todos sobrevivessem, e agora ele trata a necessidade daquelas pessoas de se alimentarem, de se fortalecerem, né? Ele vai dizer no versículo 21 do texto de Atos 27 que lemos, faz muito tempo que eles não comiam nada. O comentarista bíblico Wisber, ele faz um comentário interessante sobre esse trecho que nós lemos aqui, do 33 ao 38, desculpa. E eu quero fazer essa leitura, né? Esse comentário aqui que ele descreve para a gente. Como faz diferença quando uma pessoa crê em Deus? Em vez de desejar em vão que a situação mudasse, ou de mostrar egoísmo tentando fugir, Paulo, ele preparou-se para o que teria que fazer quando raiasse o dia. Não é difícil entender porque todos tenham jejuado 2 semanas, mas era hora de se alimentarem. Cuidar da própria saúde é parte importante da vida cristã, e nem mesmo um apóstolo poderia abusar do seu corpo. Paulo tomou o pão e agradeceu a Deus por ele. Um bom exemplo a seguir quando fazemos nossas refeições em lugares públicos. Seu exemplo animou os outros a fazerem o mesmo, e logo todos estavam se sentindo melhor. Há ocasiões em que o cristão pode mudar todo o ambiente simplesmente crendo em Deus e tornando essa fé visível. Então, ele pega e faz uma síntese, né, desse texto que nós lemos, e realmente é isso. O quão é importante o que Paulo fez ali naquele momento, né, naquele momento difícil que aquelas pessoas estavam vivendo na embarcação. E a partir desse texto, nós vamos ver alguns exercícios, né,
que são necessários para nós como cristãos, para também manter a nossa vida, ou a nossa saúde, né, física, mental e espiritual também bem alimentada, né? Então, o primeiro exercício que o texto nos ensina aqui é que para nós mantermos uma vida saudável, precisamos cuidar da nossa alimentação. Paulo, ele insistia que aqueles homens se alimentassem. Depois que tudo se acalmou, ele vai dizer assim a partir do versículo 33. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Quando nós olhamos para o momento que estamos vivendo, essa questão do isolamento social, a pandemia, esse vírus, né, que está aí cada dia tendo mais mutações, né, deixando cada um de nós com mais medo, né, de toda essa situação. E eu não digo isso por dizer, você tem medo, não tem Jesus ao seu lado. Sim, temos Jesus ao nosso lado e nisso nós podemos ter medo também, podemos temer, né? Como aqueles homens temeram, como muitos têm temido essa questão, essa situação que estamos vivendo hoje, né? Mas tem muita gente partindo para o bom humor, né? Criando memes, né? Brincando com essa situação da quarentena, de poder ficar em casa ou ter que ficar em casa, né? Isso aumenta a ansiedade e, consequentemente, aumenta também a fome, né? Se você está em casa, você passa a comer mais, né? A todo momento você vai buscar algo para comer. E além disso, quando nós olhamos para as atividades físicas, elas têm diminuído, né? Num primeiro momento da pandemia, as academias foram fechadas, né? As pessoas deixaram de treinar, alguns deixaram até de fazer os seus exercícios diários, né? A caminhada, a corrida, e isso se tornou mais difícil realmente. Porém, nós não podemos, né, como eu disse na introdução, nós não podemos descuidar da nossa saúde, né? Porque senão não será só o Covid-19 a nossa preocupação. Nós precisamos estar atentos, né, realmente à nossa saúde física também, porque muitas vezes essas mudanças bruscas de comportamento, elas podem trazer doenças, né, oportunistas, doenças crônicas, né? Por isso é importante estarmos alertas sobre o nosso bem-estar, né? Existe uma pesquisa também que fala sobre os 5 hábitos, né, da vida saudável, os 5 pilares da vida saudável, que são o hábito alimentar, a atividade física, controle do estresse, o sono e o mais importante para nós cristãos, a espiritualidade, né? Então, quando nós olhamos de uma forma geral, uma vida saudável não é apenas a ausência de doenças, mas olhando de uma forma global, né, é o bem-estar do ser humano por um todo. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, né, de sobrecarga de informações, junto ao medo, a sensação de impotência, a impossibilidade que não conseguimos tomar o devido cuidado com a nossa mente, e aí isso afeta o resto. Irmãos, o que nós temos visto de 2, 3 dias para cá, naquilo que está acontecendo em Manaus, né? Profissionais da saúde, eles mostrando ou demonstrando essa impotência em sua totalidade, a impossibilidade de não poder fazer nada, né?
Então, isso realmente afeta não somente o físico, mas em especial a saúde mental daqueles profissionais. E muitas vezes nós que estamos em nossos lares também passamos a nos sentir mal por aquela situação e nos tornamos realmente impotentes. Quando nós olhamos para a vida daqueles homens no barco, toda essa impotência veio à tona, toda essa impossibilidade de fazer algo também veio à tona. A noite para eles tinha sido longa, durante a madrugada havia tempestades. O texto vai falar que já faziam 14 dias, né? Que estava tendo a tempestade. Semana passada nós citamos que Lucas ele chega a dizer que eles não conseguiam ver nem o sol nem as estrelas durante 14 dias. Um momento difícil para aqueles homens. A tempestade causa pânico e aterroriza. A tempestade na madrugada é pior ainda, porque eles não conseguiam ver nada na escuridão. Eles sabiam que a terra estava próxima, mas não enxergavam e corriam o risco de bater nas rochas. Eu gostaria que você começasse a fazer um paralelo também na sua vida. Quantas vezes nós estamos nessa situação de grandes tempestades, situação que nos impossibilitam, situações que nos trazem impotência e nós não conseguimos sair daquele momento. Mas com a graça de Deus, da mesma forma que vimos aqueles homens serem ali consolados por Paulo, quantas vezes também somos consolados pela ação do Espírito, por alguém que vem até nós nos ajudar naquele momento difícil. Mas para aqueles homens, toda aquela tormenta os fizeram esquecer de se alimentar. E aí, novamente eu digo para você já ir pensando, fazendo esse paralelo. Nós ficamos nessa tempestade e esquecemos de nos alimentar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Paulo ele lembra àqueles homens a necessidade do alimento. A tempestade que veio sobre a vida deles, as tempestades que vêm sobre a nossa vida, nos tiram o apetite. Porque nós não fomos preparados para o sofrimento. Nós somos pó. Mas no meio daquele sofrimento, no meio do medo, aqueles homens aguardavam com ansiedade o amanhecer. É como se nós pudéssemos ouvir o texto do salmista, né? Olha, o choro, a tormenta, as dificuldades, a tempestade, ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, vem ao romper da manhã. Era isso que aqueles homens estavam esperando. Eles não suportavam mais aquele momento difícil. E por graça, misericórdia de Deus, lá estava Paulo. Lá estava o homem que tinha intimidade com Deus. Lá estava o homem que estava sendo usado por Deus para acalmar aquelas pessoas. Porque no meio das lutas, o sono e a alimentação e eram importantes para eles, mas eles haviam se esquecido disso. E a mente enfraquecida pela falta de sono e da alimentação, né, tenta ou faz com que as pessoas se entreguem diante das lutas, diante das tempestades.
Eu particularmente gosto de assistir séries, né, sobre sobrevivência, e realmente é isso que mais faz com que as pessoas desistam no momento da sobrevivência. Se não tem a água, se não tem o alimento, se não tem um momento de sono, faz com que elas venham desistir. Não é diferente na vida daqueles homens, não é diferente da nossa vida. Nós estamos nessa sobrevivência, nessa luta pela sobrevivência. Mas sempre há alguém que pode nos ajudar. Ali estava Paulo para ajudar aqueles homens. E ele disse, olha, vocês não vão morrer. E o texto é interessante que diz assim, olha, vocês não vão perder um fio de cabelo. Irmãos, olha o cuidado de Deus na vida daqueles homens. Olha o cuidado de Deus na nossa vida. Podemos passar sim por momentos difíceis. Nós não podemos esquecer de nos alimentarmos. Porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor não deixará que nenhum fio do nosso cabelo se perca. Como é grandioso essa proteção de Deus na nossa vida. O mar, Paulo estava dizendo para eles assim, olha, o mar, a tempestade, não vai tirar a vida de vocês. Mas se vocês não se alimentarem, sim. A alimentação saudável, ela é saúde para a sobrevivência. Foi saúde para aqueles homens, é saúde para cada um de nós. E quando nós assim fazemos, quando assim nós entendemos dessa ajuda de Deus, dessa necessidade da alimentação saudável em todos os momentos, e eu quero repetir, física, emocional e em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos nos alimentar, pois essa alimentação é a melhor saúde, a melhor saída. Por isso, cuide da alimentação em todos os momentos, em especial nesse momento de crise. Esse é o primeiro exercício desse texto aqui para nós. O segundo exercício, ele vai nos dizer assim, para manter a vida saudável, seja grato e compartilhe a alimentação. O texto a seguir, a partir do 35 e 36, diz assim, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. A saúde também tem a ver com gratidão a Deus. A saúde também tem a ver com partilhar o pão com os outros. E não somente a saúde física, mas também a saúde mental, espiritual. É o que nós podemos e estamos destacando aqui. Então, depois de muito tempo, muitos dias, aqueles homens sofrendo no meio daquela tempestade terrível, Paulo ele encontra alegria. Paulo ele encontra prazer em poder alimentar aqueles que estavam no navio. Talvez muitos dos que estavam ali, eles blasfemaram, praguejaram, amaldiçoaram o mar, a tempestade, tudo o que estava acontecendo. Mas Paulo ele faz diferente. O texto diz que ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos. O segredo aqui é esse, irmãos. Não blasfemar, nem murmurar, nem reclamar, nem apavorar-se, mas sim dar graças a Deus. Comer não é apenas uma necessidade básica para todos. É também um momento saudável
um momento de prazer em poder compartilhar. E quando nós compartilhamos, nós vemos vínculos sendo criados. Nós vemos uma igreja sendo fortalecida. É isso que o alimento ele faz na vida do cristão e de qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo que essa refeição ela satisfaz a necessidade humana, que é essencial, ela também é um fator de desenvolvimento, né? Um fator que busca e traz a unidade entre comunidades. Quando nós olhamos para alguns textos da Palavra de Deus, nós vamos ver que um relacionamento perfeito com Deus, ele foi quebrado, né? Ele foi rompido por causa da alimentação. Quando nós olhamos no texto de Gênesis ainda, nós vemos que Abraão, quando recebe os 3 anjos, ele vai servir uma alimentação, um banquete para aqueles anjos. E aí, caminhando mais um pouquinho no livro de Gênesis, nós vemos que quando José ele foi ali novamente se unir com seus irmãos, né, reconciliar com seus irmãos, houve uma refeição. Olha como é importante a refeição na vida do cristão. Olhando para o livro de Jó, nós vemos que ele começa com um banquete, né, entre os filhos, uma grande festa entre os filhos de Ló, desculpem. E quando nós terminamos o texto do livro de Jó, ele termina ali com um grande banquete entre seus amigos, entre os seus irmãos, seus familiares. Saltando um pouquinho aí no tempo, né? Indo para o Novo Testamento, nós vemos que a igreja ela continua a partilhar. A igreja ela continua a dividir aquilo que ela tem, em especial o alimento também. Nós vemos que com a chegada de Jesus, ele come com os marginalizados. Jesus ele prepara uma ceia, um jantar, né, antes da sua morte para os seus discípulos ali. Após a sua ressurreição, ele vai preparar um belo de um café da manhã ali para restaurar a liderança de Pedro e a unidade dos seus discípulos. Quando nós pensamos na descida do Espírito Santo sobre a vida de nossos irmãos ali, os discípulos, eles estavam numa sala de jantar. O quanto é importante nós podermos compartilhar, nos alimentar bem, agradecer a Deus e compartilhar. Eu quero ler uma frase que ela diz assim: o compartilhar nos faz entender que quando nós nos desprendemos do nosso egoísmo, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo é alimentado. É importante, e foi importante o que Paulo fez ali naquele navio. Ele agradece a Deus e ele compartilha daquele alimento. E aqueles que estavam ali, né, pensando que não sairiam vivos daquele momento, daquela embarcação, quando Paulo faz isso, eles encontram ali um alento. Eles realmente descansam, ficam tranquilos. O texto diz, né, no versículo 37, logo que Paulo apresentou o pão, eles recobraram o ânimo e começaram a comer. O pão, ele
alimentou aqueles homens, deu tranquilidade àqueles homens. Nós, irmãos, além de podermos partilhar desse pão que temos, temos também a grande oportunidade de apresentar aqueles que estão ao nosso lado com medo, ali passando por dificuldades, desesperados. Nós temos a oportunidade de apresentar o pão do céu àqueles que estão passando por trevas, por tempestades, por dias difíceis, aqueles que não estão vendo uma esperança. Nós temos esse pão em nossas mãos. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para levar esse pão àqueles que estão desesperados. Jesus, ele é o pão que traz vida. Jesus é o pão que alimenta. A ação de Paulo ali naquele navio, ele proclamou a Cristo. A nossa ação também, no momento difícil que estamos vivendo, nós proclamamos a Cristo, nós testemunhamos o verdadeiro pão que desceu dos céus. Com gratidão em nossos corações, pois a gratidão ela fortalece cada um de nós em meio a situações difíceis. Em meio a situações desesperadoras, desanimadoras. Tem um louvor que diz que nós precisamos passar pela prova dando glória a Deus. É isso que Paulo fez ali, irmãos. É isso que Deus quer de nós também. Porque aqueles que estavam no navio, eles foram fortalecidos. O texto não diz, eles recobraram o ânimo. Eles foram fortalecidos, eles saíram mais fortes daquelas situações, daquela situação, eles se alimentaram com o pão. O pão sustentou a cada um deles, o pão preparou eles para o término daquela jornada. Nós também podemos nos alimentar e compartilhar o pão vivo que desceu do céu. Pois a nossa jornada não está diferente daqueles homens que estavam no navio. A nossa jornada, ela continua tempestuosa. A nossa jornada continua a trazer medo em nós, a querer tirar as nossas forças. Mas quando nós nos alimentamos do pão que desceu do céu, quando nós partilhamos desse pão, em meio às tempestades da vida, com gratidão no coração, nós somos sustentados física, mental e espiritualmente. Então, o segundo exercício é agradeça e compartilhe. E vamos para o terceiro e último exercício que esse texto nos traz, para manter a vida saudável, rejeite os excessos na alimentação. Aí há uma pesquisa que aproximadamente 2 ou mais de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso. Isso dá aí em torno de 30% da população mundial. Em países desenvolvidos, nós vemos que há um número de adolescentes, maior que em países que estão em desenvolvimento. Mas as pessoas, elas estão acima do peso. Pelo menos esse número aí acima de 2 bilhões. E quando nós olhamos para isso, ou lemos uma pesquisa nesse sentido, nós vamos entender que o excesso de alimentação pode tirar a nossa vida. E literalmente, irmãos, se nós em algum momento da nossa jornada nós não
nos livrarmos do excesso de peso, nós não vamos conseguir viver melhor. Porque se nós continuarmos com excesso de peso, certamente nós vamos afundar. E é isso que nós vamos ver nesse texto seguinte, do 37 e 38. Para manter a nossa vida saudável, nós precisamos reiniciar bem esse ano, de 2021. Precisamos evitar os excessos, aliviar a carga, seja ela física ou emocional. E o texto diz assim: estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Aquele navio ele estava abastecido para uma longa viagem. Era um navio mercante também. Mas a situação daquela viagem fez com que os planos daquele capitão mudassem. E nós vemos que depois que aqueles homens se alimentaram, depois que aqueles homens se fartaram, se fortaleceram com o alimento, eles entenderam que aquele navio cheio de trigo não era mais importante que a vida deles. O trigo que estava sendo levado não era mais importante do que a vida de cada um que estava ali. Se eles mantivessem o trigo naquele navio, certamente o navio afundaria, pois ele já estava muito avariado, devido às ondas, devido já a algumas rochas no qual ele já havia batido. Eles precisavam aliviar o peso do navio. Quantas vezes nós precisamos também aliviar o peso que está sobre os nossos ombros? Se o trigo permanecesse no navio, certamente aquele navio afundaria. Se eles tivessem que escolher entre permanecer sobre as águas ou afundar com o trigo, com certeza eles prefeririam jogar o trigo no mar. Era caro, mas naquele momento não tinha valor nenhum. Sempre haverá algum momento da nossa vida que nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa para continuar vivo. Sempre haverá um momento da nossa vida que nós teremos que abrir mão de alguma coisa para continuarmos vivos. E essa foi a situação daqueles homens. Paulo, de alguma forma, tinha feito com que aqueles homens se sentissem mais seguros por causa das palavras de Deus na vida daqueles homens. E eles entenderam que Deus estava sobre o controle de tudo. Aí tem uma outra frase que diz assim, que as pessoas mais úteis do mundo são aquelas que, sendo valentes, ajudam a que outros também sejam. E que, sendo tranquilos, passam aos outros o segredo da confiança. Paulo era assim. Paulo tinha essa certeza, dessa tranquilidade em Deus. Ele havia ouvido o anjo de Deus falar com ele diretamente. Todos nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos ser bem resolvidos, tranquilos, enquanto os outros estão confundidos, enquanto os outros estão desesperados. Sabe aquela certeza daquele louvor bem antigo que diz: com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem? Essa é a certeza do cristão. Porque com Cristo no nosso barco, realmente vai tudo bem. Cristo estava com Paulo naquele barco e tudo caminhou-se bem. Não de acordo com aqueles homens queriam, mas de acordo da vontade de Deus. Não morreu ninguém perdeu um fio de cabelo.
Precisamos crer nisso, irmãos. Nós podemos viver uma vida saudável sem excessos, se entendermos que o nosso destino, apesar dos reveses, apesar das tempestades, é um porto seguro chamado Jesus Cristo. É Ele que faz com que nós continuemos a nossa jornada. Ele nos ajuda a enxergar o que é realmente necessário para manter a nossa vida estável. Nós precisamos confiarmos no cuidado de Cristo em nossa vida. Confiarmos na palavra de Deus a Paulo. Ninguém vai se perder. A jornada ela chegará ao fim. E o nosso porto seguro é Jesus. Precisamos ter essa certeza cada dia, irmãos. E concluo com as palavras de Jesus. Ele afirmou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus, como nós já dissemos. Jesus, ele é a água viva para nós mantermos uma vida saudável, além do físico, sobretudo o nosso emocional, o nosso espiritual. Precisamos compreender e desenvolver uma boa alimentação através da palavra de Deus. Por meio de Jesus e tendo a certeza que nele nós vamos permanecer até o fim, nós vamos chegar no fim da nossa jornada. E aí a oração de Jesus em João 17 diz assim, a partir do versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço. E este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, nós aprendemos nessa noite que para manter uma vida saudável nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós precisamos ser gratos e compartilhar aquilo que temos em nossa mão. Nós precisamos evitar os excessos, porque esses excessos podem atrapalhar o nosso viver bem, podem impedir nós chegarmos no nosso destino com segurança. Que cada um de nós guardemos essas palavras em nosso coração. A necessidade de nós reiniciarmos um ano com a saúde física, mental e espiritual em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você e por você. Deus de graça e bondade, Deus de misericórdia. Senhor, obrigado por Tua palavra em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, de Teus servos que cultuaram conosco nessa noite. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles, ó Deus. Que mesmo neste momento tempestuoso que estamos passando,
nós possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, pois ela é alimento saudável para cada um de nós. Que além de nós nos alimentarmos com Tua palavra, nós possamos também partilhar dessa palavra, dividir esse pão que desceu dos céus. Deus de amor, Deus de misericórdia, ajuda-nos também a deixarmos o sobrepeso. E a Tua palavra nos diz que o Senhor faz essa troca conosco. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É essa certeza que temos, que nós podemos recomeçar, reiniciar, saudáveis na Tua presença, Senhor. Fica com cada um de nós, dê-nos uma semana de paz, uma semana de bênção, e que tudo aquilo, Senhor, que nós colocarmos em Tuas mãos, por graça e misericórdia, o Senhor conceda a cada um de nós. Assim eu te peço no Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.